Boa noite, esse é o programa Papo 10 que vem às suas casas aí, nesse período aí eleitoral 2 vezes ao mês, nas quintas-feiras, 8 horas da noite. E hoje nós recebemos aqui ilustres convidados, iniciando pelo Fabrício, nosso coordenador do curso de Sistema de Informação. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Sistema de Informação e Análise de Desenvolvimento. E Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O que a FUNSESI vem apresentando para a comunidade. Com sucesso, né? Com sucesso. É isso aí. E representando os alunos aí, o Lucinei e a Ana Paula, ambos do curso de Engenharia de Produção. Boa noite, Lucinei. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Noite. Tudo bom? Tudo. Bom, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto contemporâneo. Nós vamos aqui fazer um balanço, uma discussão a respeito das Olimpíadas de Londres, da participação do Brasil nas Olimpíadas de Londres e discutir um pouquinho a respeito do futuro. De um futuro que já está aí batendo a nossa porta, que são as Olimpíadas no Brasil e também a Copa do Mundo. Para iniciar, gente, o que vocês acharam? Brasil, 17 medalhas, tudo bem, recorde de medalhas, o recorde anterior era 15 medalhas, e com 3 medalhas de ouro, 5 de prata, 9 de bronze. E aí, o que vocês acharam? Esse recorde é satisfatório? É um recorde assim, que em relação às outras participações do país no evento, ele teve um melhor destaque, vamos dizer assim. E podemos focar também um destaque para o vôlei feminino, que foi diferenciado do vôlei masculino, que todo mundo esperava também uma conquista, mas acabou acontecendo também no vôlei feminino. O que você achou, Ana Paula? Bom, eu vejo assim que a questão é a falta de incentivo mesmo para os nossos atletas, Cobra-se muito deles, mas eu vejo que não há um incentivo, um investimento como os demais países, exemplo dos Estados Unidos, que investe bastante nos atletas e sempre chega ao topo das medalhas. É isso que a Ana Paula está falando, é interessante porque nós cobramos medalha na Olimpíadas, O investimento no atleta nem sempre é cobrado da mesma forma, Sim, um atleta tem um desempenho satisfatório numa Olimpíada, ele tem quantos anos de treinamento, Determinados esportes, o treinamento começa enquanto criança, Então, acho que um recorde, vamos falar Brasil, num quadro de medalhas, é muito satisfatório para parabenizar esses atletas que disputaram. Com certeza. Então, eles se empenharam, se abdicaram de muitas coisas para uma vida de atleta, para conseguir um resultado que foi bom, Não vão falar que foi ruim, até mesmo porque, voltando à questão do incentivo, É bom incentivo? No nosso caso, é fundamental, Países como China, países como Estados Unidos e demais, você pensa que o incentivo ele acontece desde o início da vida estudantil de um jovem, e ele vem sendo incentivado à vida desportiva, a praticar aquele esporte da melhor forma possível. E você vê um atleta brasileiro que muitas das vezes acaba tirando do próprio bolso ou do dinheiro da família para participar, para disputar, participar do Mundial. Isso igual eu vi uma entrevista do Diego Hipólito, e ele falando que tiveram dificuldades para a questão de treino e que em dado momento eles tiveram que pegar um leite condensado, dissolver em água para tomar. Ou no momento teve que vender, atletas que às vezes têm que vender o próprio carro para continuar treinando. Sim. E você vê que o destaque da ginástica, o empenho da ginástica ali, o resultado não foi tão satisfatório. O Brasil, em outras Olimpíadas, em outros eventos, teve resultados melhores. E eu, não sei se é porque mulher é muito, questão de emoção, e eu, sinceramente, vi o Diego Hipólito ali em lágrimas, pedindo desculpa, pelo vexame que ele deu, entre aspas, mas a gente nota por detrás disso, não é a questão do atleta, mas sim a questão do preparo mesmo, precisa de ter um preparo. E você vê fora dos mundiais, das Olimpíadas, não se ouve falar dos atletas, eles ficam sumidos, entre aspas, trabalhando no cantinho deles, mas não se ouve. E quando chega, o momento das Olimpíadas, dos eventos esportivos, aí querem exigir da pessoa. Exatamente. Se torna o centro das atenções, Isso.
A questão, como a gente falou do investimento, a gente percebe que ao longo desses anos, né, o esporte tem chamado a atenção, tem se apresentado como uma alternativa, tá? Não somente na formação profissional, mas também social, né, na formação do cidadão. Né? Não é um recurso que de forma nenhuma é jogado fora. Não formou o atleta, mas está formando um cidadão. Sim. Tá? Sim. Que teve envolvido com o esporte e tal. Então, Saudável, né? saudável. Em muitas situações, saudável. Esse é o raciocínio. Mas a gente percebe o seguinte, por exemplo, no caso das Olimpíadas, alguns esportes, né, o Lucinei citou aí, falou do vôlei, por exemplo, o vôlei masculino, né, o judô, o atletismo, tá? Nós tínhamos, assim, confiança, tá, como medalhas. O próprio César Cielo na natação, Sim. né, que acabou não respondendo à expectativa, isso comprova também que o nível olímpico, né, nós temos que lembrar que o nível olímpico é altíssimo. Né? Um país, né, para quebrar hoje a hegemonia de China e Estados Unidos é algo extremamente difícil, até mesmo para a Inglaterra sediando as Olimpíadas. Mas aí fica a perspectiva, será que a Olimpíada acontecendo no Brasil, vocês enxergam que o Brasil tem mais chance, tá, em termos competitivos, tá, de atleta, na busca aí de um melhor quadro de medalhas? Hoje a gente está aí há 4 anos, né, do evento. É claro que existe hoje alguns investimentos. Nós podemos citar aí o Bolsa Atleta, que o governo é um incentivo que tem. Talvez não seja suficiente, mas até mesmo das próprias entidades, os patrocínios que os atletas têm buscado, é uma das coisas que pode estar ajudando aí a estar revelando novos atletas, né, para essa Olimpíadas que vai acontecer daqui a 4 anos, né, como a gente já... Quando a gente fala de Brasil, a gente lembra do futebol, né? E o futebol masculino, né, tanto feminino quanto masculino, né? Em termos de feminino, eu acho que fica o exemplo que a Ana Paula falou, né, de coragem daquelas meninas, né, que não tem um incentivo, que não tem um campeonato nacional, tá, que estão aí à margem, né, do esporte no nosso país e vão lá e nos representam bem. Mas o masculino é o contrário. Né? O masculino no Brasil sempre foi e ainda é referência no futebol. E é tanto assim que a medalha de prata para o povo brasileiro no futebol de campo masculino é ruim. Vocês enxergam isso da mesma forma? Vocês acham que essa medalha de prata é ruim? Foi ruim? Já é a segunda, né, ou a terceira, se não me engano, né? Mas o Brasil, ele tem aquela coisa, né? Até mesmo nos campeonatos nacionais, a gente pode ver aí que o segundo colocado, terceiro, o torcedor, ele não fica satisfeito com esse posicionamento. Né? Ele acha que ele tem aquela meta é do título, é do troféu de campeão e não o segundo lugar. Já na Europa, né, os países europeus, eles já têm essa satisfação em estar posicionado entre os primeiros colocados em qualquer competição. Vamos pensar, né? Brasil, futebol, né? O esporte que é vitrine, né? Os nossos atletas do futebol, eles são vistos e assediados pelo mundo todo, né? Então, pensando que nós temos uma probabilidade de ter atletas com melhor desempenho, é claro que todos esperam que a medalha numa Olimpíada seja a medalha de ouro, que na Copa do Mundo o Brasil seja o campeão, justifique o fato de ser cabeça de chave. Então, essa expectativa do povo brasileiro sobre o futebol né, vão usar o jargão, né, paixão nacional. E o resultado como medalha de ouro, acho que medalha de prata, perdão, pode servir como um sinal, né? Se espera uma medalha de ouro, o que falta para eu conseguir essa medalha de ouro? Né? Melhorado. É equipe? É tempo para treinamento? Né? É jogador? Né? É psicológico? Né? Enfim, o que deve ser, identificar o que deve ser trabalhado para que as equipes possam ter um resultado satisfatório. A questão disso é interessante até na transmissão desses eventos, né, que a gente percebe até por parte, né, dos brasileiros que estão ali transmitindo, a criação da expectativa, né, que eles falam assim, não deu, mas no Brasil vai dar. Né? Então você aí no Brasil nos assistindo,
aqui nós ganhamos prata, ganhamos bronze, mas aí no Brasil vai ganhar. É igual jogo, Então, jogo em casa, né? O Campeonato Brasileiro, exato. jogo em casa, com a torcida. Tem uma coisa interessante relacionada à não conquista dessa medalha de ouro tão esperada pelo futebol brasileiro nas Olimpíadas, é que o Brasil às vezes faz algumas modificações em cima da hora, ou se elas são planejadas, elas só vêm à tona em cima da hora. Por exemplo, quem comandou a seleção olímpica nos jogos preparatórios para as Olimpíadas, até mesmo nos jogos pré-olímpicos, foi o Ney Franco. Né? E quando a seleção foi disputar as Olimpíadas, o Mano Menezes, que estava com a seleção profissional, né, a seleção principal, é que veio comandar a seleção, assumir a seleção. Então, será que ele usou o mesmo método de trabalho do Ney Franco, as conversas no vestiário, os objetivos que são passados para os atletas ali, aquele bate-papo, será que tudo isso foi o que o Ney Franco usou? Dificilmente. Eu nem sei, a equipe foi a mesma? A equipe também houve algumas modificações, né? Isso também. De fato, todas essas questões acabam implicando e a gente não tem que buscar o culpado, né? Sim. É como o Fabrício bem disse, tentar corrigir, tentar melhorar para que a gente faça uma boa Olimpíada. Uma boa Olimpíada de todas as formas, né? Não somente na participação nos esportes. No caso de Londres, né, a gente percebe que o Brasil ampliou, né, o escopo de participação em esportes, né? Inclusive aí, né, citamos alguns exemplos, mas com ali algumas aparições isoladas, né, que nos orgulharam muito, como foi o caso do boxe, por exemplo. Sim. Tá? Mas vocês acreditam que em termos estruturais, o país está preparado para receber uma Olimpíada? Henrique, me marcou muito uma reportagem que foi exibida durante as Olimpíadas, entrevistando um inglês no trânsito, né? E perguntaram para ele se está tudo certo, se está tudo bem, né? Se ele está satisfeito com as Olimpíadas em Londres. E ele soltou os cachorros. Então, assim, Londres não tem infraestrutura para receber sediar Jogos Olímpicos, o trânsito é um caos. Então, você pensa, né? Se um cidadão em Londres faz esse tipo de crítica, se ele vier para o Brasil, nas nossas Olimpíadas, o que ele vai dizer? Rio de Janeiro. Vamos pensar, Rio de Janeiro, né? Outras cidades, né? No caso das Olimpíadas, para turismo, né? Vamos pensar assim. Em Copa do Mundo, para as cidades sede, né? Que ele pode buscar participar de um... Mesmo nas Olimpíadas, o futebol de campo, por exemplo, ocorre em várias cidades, né? Os jogos. Então, como é que vamos pensar, esse cidadão de Londres vai avaliar a nossa infraestrutura, pensando em trânsito, né? Então, eu acho que é um pouco complicado. Bom, gente, esse assunto, né, a respeito da infraestrutura das Olimpíadas vai render muito. A gente percebe que o pessoal aqui está meio ansioso para discutir esse tema, mas nós vamos parar um minutinho para um intervalo, tá? E já voltamos aí. No meio do caminho do conhecimento, a FUNSESI, você e o futuro. E para construir seu futuro, escolha o melhor caminho. A FUNSESI. Faça seu futuro ser diferente, com aprendizado, novas experiências, amizades, convivência e muito conhecimento. Transforme a sua vida com formação humana e qualificação profissional. FUNSESI, construindo seu futuro pela educação e pela ciência. Viaje pelo Brasil e pelo mundo com a D Brasil Viagens e Turismo, uma empresa sólida com confiança e tradição no mercado, oferecendo a você os melhores destinos com excelentes condições de pagamento. Agente autorizado CVC. Ao planejar sua viagem, consulte-nos. D Brasil Viagens e Turismo, Rua Irmãos Decou 47, Sala 12, Centro Itabira. Telefone 3831-7314. Com loja também em João Monlevade. De volta ao programa Papo 10. No primeiro bloco tivemos a oportunidade aqui de fazer um balanço a respeito da participação do Brasil nas Olimpíadas e terminamos o bloco, né, com uma apresentação aqui do Fabrício, né, de uma entrevista com um inglês em que o inglês reclamava da infraestrutura londrina para receber os Jogos Olímpicos.
que vocês enxergam? O Brasil está preparado para receber os Jogos Olímpicos? Bom, em questão de infraestrutura, vamos analisar assim, a partir do momento que as pessoas desembarcarem no país. Alguns anos atrás, nós tivemos a questão do apagão aéreo. E muitos usuários ainda reclamam da infraestrutura dos aeroportos, né, do serviço prestado pelas empresas aéreas. Se foi difícil conter, né, atender a demanda interna, imagine a crescente demanda, né, a demanda exorbitante que vai ser com esses dois eventos, a Copa e também as Olimpíadas. De fato, isso implicaria, né, segundo a Ana Paula, num gargalo. Sim. Que seria o caos formado por um evento dessa proporção. Sim, se não houver uma... A gente tem que lembrar que primeiro ocorre no Rio de Janeiro. Sim. Né? Sim. E que necessariamente investimentos têm que ser feitos. Não é isso, Lucinei? Sim, o Fabrício até falou a respeito também do trânsito, né? A entrevista lá, mas quando se fala assim estrutura, né? Isso a gente já sabe, isso é foco. Às vezes, eu andei procurando até eu sempre estou lendo algumas informações em alguns sites a respeito, e fica aquela coisa muito voltada para o evento, aquilo que vai acontecer de espetáculo. Mas, se tratando de infraestrutura, a gente tem que olhar também a questão de saneamento, é uma das coisas que está pegando muito no Brasil, inclusive nós temos aí não só na relação às Olimpíadas, mas nas cidades sedes da Copa do Mundo, também tem muito problema com isso. No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é uma das coisas que está sempre aí, né, no cenário nacional com relação à segurança. Né? A polícia sempre em confronto com os bandidos e esse tipo de também, no caso, esse tipo de investimento em segurança. Né? É uma das coisas também que eu acho que vale a pena focalizar. Vocês acham que o mundo desconfia dessa Olimpíadas no Brasil? Que ela possa dar certo ou errado? Com certeza, eu acho que não tem dúvida, né? Acho que é um dos pontos mais de desconfiança. Vou falar, vamos bater no ponto da infraestrutura mesmo. Vamos pensar, transporte público, né? Atendimento, né? Saúde. Se um turista, um visitante demandar algum atendimento médico, nós temos infraestrutura médica, né, bem preparada para dar esse suporte. Um turista sem plano de saúde, turista né? Tem que enfrentar socorro, né? E questão do idioma, nós temos muitas, vamos falar assim, barreiras a serem quebradas, a serem superadas, né? E transporte público, saúde, infraestrutura tecnológica. Segurança, como o Lucinei Segurança. falou, né? É claro que isso tudo deve estar mensurado no projeto, né, tanto da Copa quanto das Olimpíadas. E o Rio de Janeiro eu percebo, né, por ir algumas vezes lá, eu percebo que eles estão aprendendo, né, um pouco com eventos que vêm acontecendo. Né? Houve mudanças no trânsito do Rio de Janeiro por parte do evento do PAN, em 2007. Né? Já é um aprendizado. Já foi um aprendizado. O Rock in Rio, né, quando eu estive lá, o transporte público estava totalmente preparado, voltado para esse tipo de evento. A parte hoteleira, né, e transporte de hotéis para evento, hotéis. Eu me surpreendi com o transporte público, né, nesse evento. Em shows de grande porte, né, eles se preparam melhor. Né? É claro que tem aquele jeitinho carioca de tentar ganhar um pouquinho a mais, por exemplo, na corrida de táxi, por ser um evento de grande porte, mas pelo menos a última coisa que eu acompanhei, né, de evento do Rio, mas não participei, foi o Rio +20, né? Tanto em infraestrutura tecnológica, quanto em informação turística, né, de receber pessoas de outros países, isso tudo serviu de aprendizado para os próximos eventos que ocorrerão na cidade. Uma visão bem otimista, né, do que a gente possa esperar. Você concorda com isso, Ana Paula? Você acha que o Rio vai fazer bonito nas Olimpíadas? Bom, esperamos que sim, né? Embora, analisando a situação, é bem complicado mesmo. Agora, voltando à questão assim, da segurança, acho que vai pesar bastante. Você vê nos noticiários aí a questão de sempre tem torcedores, a questão das torcidas, embora, né, se na seleção isso não ocorra. Mas
a violência em torno dos estádios, né? A questão de... Então, assim, é uma preocupação. O governo vai ter que trabalhar sobre isso, vai ter que ter metas, né, eficazes mesmo para poder estar olhando toda essa estrutura. Agora, olhando assim, fazendo uma análise na Copa, olhando de uma forma lógica, eu vejo que, primeiro, para se dar uma festa, né, tem que se arrumar a casa. Pôr todas as coisas em seus devidos lugares. Só que, infelizmente, no Brasil está acontecendo ao contrário, né? Eles querem dar a festa a qualquer custo. E, infelizmente, talvez seja um custo alto para os brasileiros pagarem mais tarde, depois da festa, no dia seguinte à festa. Existe essa preocupação, né? O dia após as Olimpíadas, o que vai ser feito da infraestrutura. Londres foi um exemplo legal. Londres fez infraestruturas ali que praticamente, né, são totalmente desmontadas e retiradas daquele local, onde aquilo futuramente serve para algum espaço de expansão imobiliária ou algo do tipo. Temporário, diferente da África do Sul. Então são lições que a gente vai tirando, né, para a gente. Mas, Fabrício, você da área de sistemas de informação, em relação às tecnologias, né, que estão aí apresentadas hoje para a gente, né, como nós vimos ali o brilhante fechamento das Olimpíadas de Londres, a cerimônia tanto de abertura quanto de encerramento. E não somente isso, tecnologia de internet, sim, de telefonia e tal. O que você espera para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas inicialmente e para a Copa do Mundo no Brasil? Eu tenho um pouco de receio, vamos dizer, pensando no nosso cenário atual. Nós estamos com um problema sério com telefonia, né? Eu acho que, pensando no Itabirano, né, vivemos problemas com o sinal das nossas grandes operadoras, né? Oi, TIM, Claro, a Vivo prevalece num sinal um pouco melhor. Em Copa do Mundo ou Olimpíadas, né, independente do evento, esse tipo de serviço ele vai ter uma sobrecarga violenta, né? Então, eu estava lendo a quantidade de chamadas, né, além do normal, né, no momento da abertura das Olimpíadas, quantas pessoas estavam ligando, né, que estou aqui, né, aquela famosa ligação, eu estou aqui, né, ou tirar uma foto, enviar a foto né, pelo Twitter, ou postar a foto no Facebook. Então, pensar, né, é claro, se ele está fazendo isso, se ele está usando o pacote de dados dele, ótimo. E se ele quiser fazer isso, ele vai ter que ter um Wi-Fi nesse estágio, né? Então, nos demais países que sediaram esse tipo de evento, você tem o Wi-Fi disponibilizado em diversos pontos. No Brasil não pode ser diferente, né? Eles virão para cá tentando, né, buscando um ambiente similar ao que eles estão acostumados. Então vamos pensar, telefonia tem que ser muito melhor, né? Nós temos aí já a concessão para 4G, né? Uma frequência para transmissão de áudio e vídeo com maior velocidade. A galera vai chegar aqui com um dispositivo 4G. Até que a mudança é muito rápida, a gente não sabe qual dispositivo vai ser o da moda, né? Em 2014 e em 2016. Mas, com certeza, vão ser tecnologias que vão demandar uma maior velocidade, né, de conexão. E nós teríamos que ter essa infraestrutura, né? Não só nos estádios, como nos hotéis, em alguns pontos, em locais públicos, porque eles vão demandar. Além disso, serviços, né? Informações, eles vão precisar de informações, seja para demandar uma situação de emergência, ou informações sobre eventos, sobre a cidade. Nós teremos aplicativos nos telefones, nos smartphones, né? Então, 2014, né, pensando num cenário otimista, nós teremos boa parte da população no Brasil usando smartphone. Se no Brasil nós teremos uma boa parte da população com smartphone, quantos virão de fora? Né? Isso é natural para eles. A gente tem que considerar que o turista que consegue viajar, né, para o país sede de Olimpíada é um turista que está disposto ali, né, a consumir, né, com turismo, com viagem, né, com produtos, né, com alimentação, né, com serviços diversos. Tá? E na grande maioria das vezes tem condições para tal. Sim. Né? E essa questão que o Fabrício acabou de falar aí, eles irem com novas tecnologias, se o Brasil realmente não estiver preparado, né, para pelo menos ter uma tecnologia
assim, né? Que atenda. Isso, que atenda, eles vão sair com uma imagem péssima, Sim. né? E aí a confiabilidade do país, assim, vai ser péssima. Talvez, você está falando no sentido, Ana Paula, que pode ser uma oportunidade para a moral do Brasil, Sim. né? De virar e falar assim, poxa, fomos, né? Não esperávamos encontrar isso lá, Isso. encontramos uma estrutura de primeira, um clima tranquilo, né? Transporte público de qualidade. É aquela questão, quando você vai viajar assim, né? Você quer ir para um local e ter boas impressões, né, daquele local. Ter boas recordações, né? E para o turista, né, que vem de outros países, igual você falou, que a questão dele ter um poder aquisitivo de consumo e tal, ele vir e ser decepcionado para o Brasil, né, vai ser péssimo isso. A imagem do Brasil, com certeza, vai ficar um pouco manchada. E eu vejo, assim, a questão desses eventos mais por uma questão do país se mostrar, né? Mostrar o que ele tem de melhor, né? A questão dele ganhar reconhecimento internacional, né? Tanto questão de comércios e tudo, e aquele país, né, se tornar, os outros países, que é a questão de investimentos e tudo, verem assim como ter confiança naquele país. Exatamente. Então, se o turista chega lá, né, os representantes dos demais países chegam aqui e tem essa decepção, a questão tecnológica, né, questão de segurança, da infraestrutura, vai ser péssimo para o Brasil. Com certeza. Então, não seria... Aí eu volto àquele questionamento, né, de organizar a casa antes. Não seria melhor pôr tudo em ordem primeiro, né? E ao falar isso, o Fabrício começou o assunto Copa do Mundo, e Copa do Mundo também 2016, colado nas Olimpíadas, em termos estruturais, né, Lucinei? É um curto tempo, 2 anos para se fazer qualquer coisa em termos de infraestrutura. Nós temos Belo Horizonte, né, participando da Copa do Mundo. Tá? E, consequentemente, Itabira, né, podendo ser até uma cidade potencial ou com potencial, né, de atrair turistas, de atrair algum com seus atrativos, né, naturais e culturais, né, parte da atenção da Copa do Mundo. E aí, o que vocês acham? A 381 é um gargalo, né, o metrô de Belo Horizonte, Acho que todo mundo né, aqui os pensa hotéis, a rede hoteleira em Belo Horizonte, os hospitais em Belo Horizonte, certamente, né, parte não somente da estrutura, mas de serviços também serão demandadas de municípios vizinhos. Vocês concordam com isso? O que vocês enxergam aí? Eu acho que, falando em Itabira, Belo Horizonte, né, a gente pensa também até naquele trevo de Itabira ali que não termina nunca, né? Entre a 381 e essa rodovia aqui. Então, eu acho que você fez a pergunta em Belo Horizonte, todo mundo tem pensado nisso aí também. A rodovia 381 é uma preocupação, é um problema sério. Hoje a gente vê lá alguns fatos aconteceram recente, por exemplo, aquela ponte ali de Santa Luzia, quando ela veio a desabar, ficou um longo período, né, para até que se acerte as coisas, carros desviando por outras cidades, Sabará. E o trevo também é outra questão também, que nunca que termina. Estou focando mais regional, mas é claro que a gente está falando de toda a extensão. Toda a extensão, os né? acidentes que ocorrem, os pontos o inseguros. que afasta qualquer Sim. potencial turístico, né? Não vai ser nada bonito ter um turista envolvido Bom, numa notícia de acidente. A gente fica com a torcida, né, para que nesse cenário político, né, que principalmente, né, alguma mudança ou continuidade, né, em todas essas cidades, né, que envolvem esse eixo aí, que isso não atrapalhe, né, a continuidade dos serviços, né, a formação, a estruturação dessas cidades. Tá? Então, ao se tratar, independente de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, Itabira, ou qualquer cidade que vá participar aí de forma intensa, né, junto com o Brasil nesses eventos, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter sempre a torcida para sair ganhando, não somente medalhas e troféus, né, mas experiência, aprendizado, né, gente? Eu acho que isso é tão importante quanto, né, fazer a festa, né, sediar a festa, né, Ana Paula? Sim, com certeza. Bom, pessoal, o nosso tempo é muito curto, né? A gente tentou aqui fazer uma breve discussão, tá? Agradecemos a presença do Lucinei, da Ana Paula, tá? Do coordenador Fabrício, muito obrigado, Fabrício. Eu agradeço. Tá? Então, gente,
Até a próxima, tá? Muito obrigado. Deixar um abraço especial aí à equipe da TV Cultura e da FUNSESI, da Débora, representando o CEP hoje com a gente. Muito obrigado, boa noite. Viaje pelo Brasil e pelo mundo com a De Brasil Viagens e Turismo, uma empresa sólida com confiança e tradição no mercado, oferecendo a você os melhores destinos com excelentes condições de pagamento. Agente autorizado CVC. Ao planejar sua viagem, consulte-nos. De Brasil Viagens e Turismo, Rua Irmãos Decou 47, Sala 12, Centro Itabira. Telefone 3831-7314. Com loja também em João Monlevade. No meio do caminho do conhecimento, a FUNSESI, você e o futuro. E para construir seu futuro, escolha o melhor caminho. A FUNSESI. Faça seu futuro ser diferente, com aprendizado, novas experiências, amizades, convivência e muito conhecimento. Transforme a sua vida com formação humana e qualificação profissional. FUNSESI, construindo seu futuro pela educação e pela ciência. Nossa terra, nossa gente, o futuro aqui de frente pra nós. Sol e luz por toda parte, nossa vida, nossa imagem e a nossa voz.